Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadvitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamritam Cha Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namayam Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudaksham Audarya Madhurya Gunascha Yuktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Tridandinam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padabja Jitai Karidi Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapade Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatadine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimartya Charitraya Swashitanam Chapaline Jiva Dukhe Sadartaya Shri Nama Premadaine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshabhana Videvi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virodha Pasidhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumestam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhama Shri Jagannatayate Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Prapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jayatam Surato Pango Mama Manda Mate Gati
Matsavasya padam bhuja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimat Ratnagara Simhasanastha Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestani Bir Sevyamana Smarami Shriman Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Sonai Gopir Gopinatha Shri Estanaha Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasacha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavachai Namo Namaha Panchatatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhattakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vamos cantar para Gurudeva, Gurudeva, Kripa Coro, que Gurudeva, Gurudeva, Kripa Coro, Gurudeva, Kripa Coro, esqueci. Esqueci a melodia. Gurudev Kripa Gurudev Kripa Koro ke Mujhe koya panna lena Gurudev Kripa Koro ke Mujhe koya panna lena Mai Sharana Pada Teri Charana mein jaga dena Mai Sharana Pada Teri Charana mein jaga dena Charana mein jaga dena Charana mein jaga dena Karuna Nidhi Nama Tera Karuna Barasa Tu Karuna Nidhi Nama Tera Karuna Barasa Tu Soye Huye Bhagyan Ko Hinata Jaga Tu Hinata Jaga Tu Hinata Jaga Tu Meri Nava Bhambara Dode Ushe Paravada Dena Meri Nava Bhambara Dode Ushe Paravada Dena Tum Sukhe Sagara Ho Bhakti Ke Sahare Ho Tum Sukhe Sagara Ho Bhakti Ke Sahare Ho Mere maan mein samaye ho Mujhe प्राणों से प्यारे हो मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नित्यमाला जपूं तेरी मेरे दोष बुला देना मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दासा हूँ मैं संतों का सेवक हूँ
Guru Charana Kadasa, Guru Charana Nahi Nata Bulana Mujhe, Isha Jagamina Kila, Nahi Nata Bulana Mujhe, Isha Jagamina Kila, Isha Jagamina Kila, Isha Jagamina Kila, Tere Dwara Kabhi Kahun, Nahi Diyo Se Bula Diya, Tere Dwara Kabhi Kahun, Nahi Diyo Se Bula Diya, Gurudev Kripa Karo Ke Mujhe koi apana liya, Gurudev Kripa Karo Ke Mujhe koi apana liya, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva Shila Gurudeva, Jaya Patita Pavana Gurudeva, Patita Pavana Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Patita Pavana Shri Gurudev ki jai, Patita Pavana Shri Prabhupada ki jai, Rupanuga Guru Varga ki jai. Hari Hari Kabimora, Hari Hari Kabimora, Habe Hena Dina Bimana Vaishna. Hari Hari Kabimora, Habe Hena Dina, Hari Hari Kabimora, Habe Hena Dina, Bimala Vaishnavi Rati Upajibe Vasana Hoi Bhakshina, Bimala Vaishnavi Rati Upajibe Vasana Hoi Bhakshina, Hari Hari Kabimora Habe Enodina, Hari Hari Kabimora Habe Enodina, Antara Bahire Samavyavahara, Amani Manadahaba, Antara Bahire Samavyavahara, Amani Manadahaba, Krishna Sankirtane, Shri Krishna Smarane, Satasamadhyarabha, Krishna Sankirtane, Shri Krishna Smarane, Satasamadhyarabha, Hari Hari Kabimora Habe Enodina, Hari Hari Kabimora Habe Enodina, Edehera Kiya Abhyasi Kariba, Jivana Japana Lage, Edehera Kiya Abhyasi Kariba, Jivana Japana Lage, Shri Krishna Bhajane Anukula Jaha Sahe Habhaya Nurage, Shri Krishna Bhajane Anukula Jaha Sahe Habhaya Nurage, Hari Hari Kabimora Habe Enodina, Hari Hari Kabimora Habe Enodina.
Bhajane Rajaha Prachikulataha Rida Bhavete Agiva Bhajane Rajaha Prachikulataha Rida Bhavete Agiva Bhajite Bhajite Samaya Yashile Edeho Chadiya Jiva Bhajite Bhajite Samaya Yashile Edeho Chadiya Jiva Bhakati Vinoda Eya Shakari Vasya Godumavane Bhakati Vinoda Eya Shakari Vasya Godumavane Prabhu Kripalagi Yakula Yantare Sadhakade Sangopani Prabhu Kripalagi Yakula Yantare Sadhakade Sangopani Hari Hari Kabe Mora Kabe Henodina Hari Hari Kabe Mora Kabe Henodina Dimala Vaishnava Rati Upajibe Vasana Hoi Bekshina Dimala Vaishnava Rati Upajibe Vasana Hoi Bekshina Jaya Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koramori Srila Narottam Das Thakur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koramori Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koramori Tamavina Ke Doyalu Jagata Samsare Tamavina Ke Doyalu Jagata Samsare Patita Pavana Hetu Tavaya Vatara Patita Pavana Hetu Tavaya Vatara Mosamo Patita Prabhu Napai Deyara Mosamo Patita Prabhu Napai Deyara Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripavalokana Koro Yami Bhadadukhi Kripavalokana Koro Yami Bhadadukhi Daya Koro Sita Pati Advaita Gosai Daya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai Mahaswarup Sanatana Rupa Raghunatha Mahaswarup Sanatana Rupa Raghunatha
Bhatayuga Shijiva Prabhu Lokanatha Bhatayuga Shijiva Prabhu Lokanatha Daya Koro Shiyacharya Prabhu Srinivasa Daya Koro Shiyacharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Daya Koro Prabhupada Siddhaita Dasa Daya Koro Prabhupada Siddhaita Dasa Vaishnavira Kripa Mage Yeya Dhamma Dasa Vaishnavira Kripa Mage Yeya Dhamma Dasa Daya Koro Guru Deva Patita Pavana Daya Koro Guru Deva Patita Pavana Chicharane Seva Mage Epatita Jana Chicharane Seva Mage Epatita Jana Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Bina Ke Dayalo Jagata Samsare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Vina Ke Dayalo Jagata Samsare Tama Vina Ke Dayalo Jagata Samsare Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari Nandan Jaya Gaura Hari Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari Satchidananda Jaya Gaura Hari Mama Mana Mandire Mama Mana Mandire
Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Bhakti Piriti Mala Chandana Bhakti Piriti Mala Chandana Tuminiyo Heniyo Chitanandana Tuminiyo Heniyo Chitanandana Tuminiyo Heniyo Chitanandana Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Jivana Marana Tava Puja Nivedana Jivana Marana Tava Puja Nivedana Sundara He Manahari Sundara He Manahari Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Yeshonanda Kumara Nanda Kumar Yeshonanda Kumar Arananda Kumar Habe Prema Pradipe Arati Tomara Habe Prema Pradipe Yarati Tomara Nayana Jamuna Jare Anibara Nayana Jamuna Jare Anibara Tomara Virahe Giridhari Tomara Virahe Giridhari Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidi Krishna Murari Shri Krishna Murari Vandana Ganita Bajuka Jivana Vandana Ganita Bajuka Jivana Krishna Murari Shri Krishna Murari Krishna Murari Shri Krishna Murari Yeshonanda Kumar Nanda Kumar Yeshonanda Kumar Arananda Kumar Habe Prema Pradipe Arati Tomar Habe Prema Pradipe Arati Tomar Nayana Jamuna Jhariyani Ba Nayana Jamuna Jhariyani Ba Tomara Virahe Giridhari Tomara Virahe Giridhari Mama Mana Mandire Tahanishidi
Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Mama Manama Andire, Tahani Shidi. Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Jaya Nanda Kumar, Nanda Kumar, Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kishore, Nanda Kishore, Nanda Kishore, Nanda Kishore, Jaya Nanda Kishore, Nanda Kishore, Nanda Kishore, Jaya Nanda Kishore, Jaya Krishna Kishore, Jaya Krishna Kishore, Krishna Kishore, Jaya Krishna Kishore, Jaya Krishna Kishore, Jaya Krishna Kishore, Krishna Kishore, Jaya Krishna Kishore, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Srila Prabhupada, Patita Pavan Ki Jai, Shri Gurudev, Patita Pavan Ki Jai, Rupanuga Guru Bhaga Ki Jai, Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparadha Lakshai Shiptasta Kamadi Taranga Madhi Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vinda Vrinde Namaste Charanara Vinda Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhuras Mitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então nós hoje, como é quarta-feira, o dia de Mercúrio, né? Quarta-feira é o dia do planeta Mercúrio, que em sânscrito é Mangala. O nome do planeta Mercúrio é Mangala. Muito auspicioso, né? Mercúrio, o planeta que rege a rapidez do raciocínio, que rege a astúcia, né? Esse planeta é um planeta muito auspicioso. E nesse dia de Mercúrio, miércoles, quarta-feira, nós sempre estudamos, lemos, servimos o fabulosíssimo Shri Brihad Bhagavatamrita, segundo canto, primeiro volume do segundo canto, que muito provavelmente vai ter mais outro volume, porque o segundo canto tem 7 capítulos
E este primeiro volume vem com 4 capítulos maravilhosos. Então, a pedido de alguns devotos e algumas devotas que assistem esses estudos, que participam desses estudos do Hridaya Mandira, o templo do seu coração, nós vamos hoje fazer, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer um resumo do que nós vimos até agora, porque nós já, desde que nós começamos, nós já chegamos à página 374, página 374 do segundo capítulo, que se chama Jnanam, conhecimento. Então, assim, para vocês que talvez não tenham tido a oportunidade de acompanhar desde o primeiro dia da leitura, é claro que vocês também podem sempre recorrer aos vídeos que ficam gravados na nossa conta do Ustream, que se chama Hridaya Mandira, o templo do seu coração. Mas para vocês que não tiveram a oportunidade de ver todos esses vídeos gravados com o estudo, o Seva ao Shri Brihad Bhagavatamrita, nós vamos fazer hoje uma sinopse da obra desde o começo. Então, como tudo começa? Este segundo canto chama-se Shri Goloka Mahatmyam, ou seja, Mahatmyam. Neste canto, Srila Sanatana Goswami vai descrever as glórias de Shri Goloka Vrindavana Dham, ao contar várias histórias que se sobrepõem e ao apresentar vários diálogos que se sobrepõem também. Então, para a gente poder entender essa sobreposição de histórias e diálogos, nós vamos começar. Primeiro vamos fazer, só para invocar auspícios, nós vamos fazer o Mangala Charan. Onde está você, ó Mangala Charan? O Mangala Charan, a obra. Tá aqui, desculpa. O Mangala Charan, na verdade, ao Digdarshini Tika. Não. Digdarshini. Como é que se chama mesmo, meu Deus? Isso, Digdarshini Tika, o belíssimo comentário de Srila Sanatana Goswami ao seu próprio Grantha, ao seu próprio texto sagrado. Então, antes dele começar a comentar o primeiro verso do primeiro capítulo, que se chama Vairagyam, ele recita esse belíssimo Digdarshini Tika, que vai assim: Shrimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha. Shrimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha. Yadrupa Manim Ashritya Chitram Nityatyayam Jadaha. Então aqui ele está prestando reverências a nada mais, nada menos que a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavate Namaha, Mahaprabhu. Aqui Sanatana Goswami lhe oferece as mais humildes reverências. E ele diz que Yadrupa Manim Ashritya, que quem se refugia, quem faz Ashritya, quem faz Sharana, quem faz Sharanagati, quem se refugia nessa joia belíssima da bela forma de Mahaprabhu, e também quem se refugia nesta joia entre todos os Vaishnavas puros, que se chama Srila Rupa Goswami Pad. Mesmo sendo uma pessoa jada, obtusa, meio assim, tontinha,
tolinha, mesmo sendo uma pessoa tola, esta pessoa que se refugia na forma transcendental de Mahaprabhu aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami, significando aquela pessoa que serve a missão de Rupa Goswami e segue as instruções de Srila Rupa Goswami, então essa pessoa ela também pode dançar esplendorosamente, maravilhosamente, espantosamente no palco da narração desta obra. Então, depois de fazer esse belíssimo pranam, essa belíssima invocação auspiciosa aos pés de Mahaprabhu e Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, que Rupa Goswami Pad tem como Shiksha Guru, como mestre espiritual, instrutor, o irmão mais velho de Rupa Goswami, começa o seu comentário ao primeiro verso, que diz assim: Shri Janamejaya Uvacha Satyam Sachastra Vargata Sara Sangriya Durlabha Guda Soa Mantre Pitra Me Krishna Prema Prakashitaha. Então aqui começa a narração desta obra, em que o autor diz Shri Janamejaya Uvacha, que Janamejaya Maharaj, um grande rei, ele está dizendo que sim, ele está dizendo algo para o seu Gurudeva, que se chama Jaimini Rishi. Então ele está dizendo assim: ó Gurudeva, na verdade, meu pai Shri Parikshit, que vivia arrebatado de amor por Krishna, reuniu a essência íntima e rara do Srimad Bhagavatam e de todas as demais escrituras que propõem Bhakti, serviço devocional ao Bhagavan. Ele narrou esta reunião, esta compilação, né, dessa essência íntima e rara do Bhagavatam e todos os outros textos sagrados que tratam de Bhakti. Ele narrou tudo isto para sua mãe Shri Uttara Devi, a vovó de Shri Janamejaya. Então aqui nós temos 4 grandes personalidades, né? Primeiro, Shri Janamejaya, que é filho de Parikshit Maharaj e, por sua vez, neto de Uttara Devi, a mãe de Parikshit Maharaj. E nós temos como ouvinte neste momento Shri Jaimini Rishi. Então, esse grande rei, ele continua dizendo assim: Srimad Bhagavatam Bodhi Piyusham Idam Apiban Natripyami Muni Shrestha Twan Mukham Bhojavasitam. Ele diz: ó sábio mais elevado. Ele chama o seu Gurudeva de sábio mais elevado. Ele, Muni Shrestha. Muni Shrestha. Muni, sábio. Aquele que pratica Mauna, que na verdade significa, como o Shripad Bhanu Maharaj sempre explica, Mauna, silêncio de verdade, significa falar Harikatha, cantar Hare Krishna, cantar Diksha Mantra, recitar Vaishnava Grantha. Isso é Muni. Mauna. Então Muni Shrestha, ele não é apenas Muni, mas ele é Shrestha. Ele é supremo entre todos os Munis. E ele fala assim para o seu Gurudeva: ó sábio tão elevado, a despeito de beber de todo o coração o néctar deste grande oceano do Srimad Bhagavatam, aqui chamado Srimad Bhagavatam Ambadhi. Ambadhi aqui é o oceano. Então, a despeito de beber de todo o coração, assim, com todo o sentimento possível, o néctar deste grande oceano do Srimad Bhagavatam, que vem aromatizado com a fragrância de sua boca de lótus, ainda assim não estou saciado. Olha só que maneira linda de se dirigir a Gurudeva, né? O discípulo se dirige a Gurudeva, cada palavra é um elemento de glorificação à grandeza, à misericórdia, à compaixão, a tudo que Gurudeva representa para o discípulo. Então ele está dizendo primeiro que ele é Muni Shrestha, e depois ele diz Tuat Mukha Ambaja Vasitam, que o néctar
inconcebivelmente doce, na verdade, o néctar desse grandioso oceano chamado Srimad Bhagavatam, ele vem aromatizado com a fragrância que emana da boca de lótus de Gurudeva, né? Porque interna e externamente Gurudeva é completamente Chinmaya. Seu corpo, por dentro, por fora, completamente Chinmaya, completamente transcendente, né? Então, tudo que sai, o ar que sai da boquinha de Gurudeva, em vez de sair como o ar que sai da boca dos seres vivos em geral, assim, é o ar que vai ser renovado, não é? A gente inala oxigênio e a gente exala o ar que deve ser renovado. Mas Gurudeva, o ar que sai da boca de lótus de Srila Gurudeva, ele vem acompanhado desse néctar sublime do Harikatha tão doce, Srimad Bhagavatam. E ele tem esse aroma, né? O aroma da forma de Gurudeva. Aqui Janamejaya está revelando para a gente esse aroma da forma do ar que circula, que tem a glória de circular dentro do corpo transcendental de Gurudeva. Esse ar também é completamente espiritualizado, né? E ele ainda revela uma coisa. Ele diz que apesar disso, apesar dele de todo o coração, com todo o sentimento, com toda a humildade, ele estar ouvindo esse katha constantemente, mesmo assim ele não se sente saciado. E agora? Ele não se sente saciado. Então isso aqui é outro segredo, né? O discípulo, ele está falando com seu Gurudeva. Por um lado, ele eleva ao ápice supremo o Harikatha do seu Gurudeva. Mas por outro lado ele fala, Gurudeva, mesmo assim eu não estou saciado. Que fate, Gurudeva. Aí agora ele continua. Porque na verdade ele fazendo isso, ele está incentivando, entre aspas, ou ele está, como se diz, acionando em seu Gurudeva aquele ímpeto incontrolável de falar sobre Krishna, né? que é o que acontece com o Vaishnava puro, com o Muni Shrestha, porque ele todo é serviço a Krishna, todo ele, né? Krishna mana saiva padaravindayo, não é assim? Krishna mana saiva padaravindayo, como o exemplo de Ambarish Maharaj, o grande rei santo, que de todas as maneiras, com tudo dele, corpo, mente, palavras, ações, todo o reino, tudo, ele estava sempre ocupando a serviço de Radha Krishna, né? Então assim, quando o discípulo se posiciona assim diante de Gurudeva, Gurudeva, ele faz uma pergunta, Gurudeva, quem sou eu? E Gurudeva se sente profundamente estimulado e ele começa a jorrar de sua boca de lótus esse néctar inesgotável, né? E aí, no outro verso ele fala, portanto, ó melhor dos sábios, por favor, narre mais da conversa nectária da mãe e do filho, ou seja, da avó dele e do pai dele, que estavam cobiçosos, que tinham a cobiça do mel dos pés de lótus de Shri Krishna. A cobiça deles era pelo mel dos pés de lótus de Shri Krishna, como abelhinhas transcendentais, né? Então aqui Janamejaya, ele está pedindo para o seu Gurudeva repetir o que o seu pai, Parikshit Maharaj, falou para sua mãe, Uttara Devi. E aí Jaimini Rishi diz, Naitat swa shaktito rajan vaktum gyatum cha shakyate sarva gyanam cha durgyeyam
Brahmano Bhavinam Api. Ele fala, ó rei, ele falando, se dirigindo ao seu discípulo, Shri Janamejaya, né? Isso é cultura védica, né? O rei, o líder político, o líder geopolítico de tantas pessoas, às vezes, tão poderoso, tão rico, tão influente, mas ele ele tira a coroa da cabeça e coloca a sua cabeça aos pés de um rishi, de um sábio que anda para lá e para cá o tempo todo e que não tem posse alguma, cujo único tesouro é o Harikata que ele carrega no seu coração e na sua consciência pura, né? Porque o rei sabe que todo este reino, todos estes súditos, toda esta dinastia que me antecede e que me sucederá, toda esta dinastia, tudo isso só vai ter um destino favorável se eu estiver aos pés de lótus de um santo e se eu receber dele a orientação, a inspiração transcendental para eu também me sentir, como se diz, entusiasmado a transferir de alguma maneira essa mesma inspiração para todos os meus súditos. E de modo que eu, como rei, neste papel social de líder, que eu seja no mínimo justo com todos os meus súditos. No mínimo justo, veraz, compassivo, liberal, né? Que eu proteja meus súditos. Então ele está aqui, o rei está dizendo, o Rishi, né, o Muni, Jaimini Rishi está dizendo, ó rei, não é possível descrever ou entender a conversa, semelhante conversa, pelo nosso próprio poder. Olha só que forte, hein? Jaimini Rishi, Gurudeva, ele diz que se nós usarmos as nossas próprias capacidades mentais e intelectuais, né? Na etat swa shaktito, por minha shakti, pela minha capacidade intelectual, mental, por tudo que eu possa saber, não é possível que eu alcance, muito menos que eu descreva esta conversa que aconteceu entre Parikshit Maharaj e sua mãe Uttaradevi. Mesmo as joias supremas entre as personalidades oniscientes e mesmo aqueles que têm a percepção de Brahman, do espírito, consideram difícil compreender esta mesma conversa. Olha só, isto é Shri Jaimini Rishi. Aqui ele está demonstrando para o seu discípulo Janamejaya Maharaj que esta conversa é de um teor elevadíssimo, né? Parikshit Maharaj está falando com sua mãe está ouvindo, e entre eles se estabelece uma cumplicidade transcendente, né? Que faz com que ela fique completamente concentrada nas palavras que emanam da boca de lótus de Parikshit Maharaj. E Parikshit Maharaj fica completamente concentrado na atenção de sua mãe tão especial, né? Como Srila Gurudeva sempre explica, Harikata significa o orador deve ser qualificado e deve haver um ouvinte qualificado, senão o Harikata não se estabelece. Essa troca não se estabelece, né? Então olha só a glória de Parikshit Maharaj e sua mãe, né? E Jaimini Rishi está, na verdade, antes de começar a repetir a história com toda a sua humildade e com toda a sua sabedoria, ele glorifica este filho e esta mãe. E ele diz, Krishna Bhakti Rasam Bodhe Prasadad Badarayane Parikshit Uttara Parshve Nivishto Shosham Anjasa. Ele fala, pela misericórdia de Shri Shukadev,
que é um oceano do néctar da devoção a Shri Krishna, eu me sentei próximo a Shri Uttara Devi e Shri Parikshit e ouvi sua conversa com atenção unidirecionada. Olha só, olha como as coisas acontecem, né? Como as coisas acontecem. É como, por exemplo, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, cujo aniversário de aparecimento, se eu não me engano, é amanhã. Ele é estimulado por seu Gurudeva Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada a ter darshan de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj. E ele, para encurtar a história, tem darshan finalmente de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj numa circunstância externamente bastante curiosa. E, na verdade, quando ele tenta se aproximar deste grande guru de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj, Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj, ele está dentro de um banheiro público, ele tranca a porta por dentro, porque ele não quer ser incomodado na sua prática espiritual. Mas quando ele ouve aquele toque na porta daquele banheiro público, e se vocês forem à Índia, se vocês já foram à Índia, vocês sabem o que é um banheiro público na Índia. Então quando ele ouve aquele toque, e ele ouve aquela voz: Babaji, Babaji, aqui é Vinoda Bihari Brahmachari, discípulo do seu discípulo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Aí quando ele ouve aquilo, ele rapidinho abre a porta e fala: entra. E acho que tem outro irmão espiritual de Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, ele fecha a porta, e aí entre eles, durante algum tempo, acontece exatamente o que está acontecendo aqui entre Jaimini Rishi e Janamejaya Maharaj, e também entre Parikshit Maharaj e sua Mataji, sua mãezinha Uttara Devi. Atenção unidirecionada. E naquele momento o Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj fica tão satisfeito com a atitude reverente de Vinoda Bihari Brahmachari, que depois se torna Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, nosso querido Param Gurudeva. Diante daquela atitude, daquela atitude servil, ele chega e fala assim: você tem minhas bênçãos, agora você tem todas as minhas bênçãos para que você possa fazer o seu seva e que você possa disseminar, espalhar a mensagem de Mahaprabhu sem nenhum obstáculo, né? E a partir daquele momento, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, apesar de ele ser quem ele é, né? Ele percebe: não, agora eu consigo servir meu Gurudeva de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão fluida, tão natural. Olha só como é poderosa a Shakti de um grande santo. Então é isso que esse Muni de Jaimini Rishi está explicando para o seu discípulo. E ele também está explicando que assim como Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj teve aquela oportunidade ímpar de ter a sanga, a companhia de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj, aqui ele, pela misericórdia de Srila Shukadeva Goswami Pad, ele pôde se sentar perto de Srila Uttara Devi e Parikshit Maharaj exatamente quando os dois estavam tendo aquela conversa, na qual Parikshit Maharaj revela o néctar raro e essencial do Srimad Bhagavatam e de todos os Bhakti Shastras. Muito poderoso. Então assim ele continua, e aí ele fala: Param Gopyam Apis Nigde Shishivacham Iti Shuti Tachuyatam Mahabhaga Goloka Mahimadhuna. Aí ele vai revelar mais aqui Jaimini Rishi: ó rei tão afortunado, é a conclusão dos Vedas que o mestre espiritual pode descrever para um discípulo afetuoso, inclusive a verdade mais confidencial.
Portanto, agora você também deve ouvir as glórias deste Goloka. Então aqui o Brihad Bhagavatamrita, muito esotérico esse texto sagrado, porque Srila Sanatana Goswami, um poeta Vaishnava de primeiríssima classe, né? Como Srila Govinda Maharaj sempre explica, Srila Sanatana Goswami escreve em Samadhi Bhasha. A gente pode dizer que ele escreveu aqui em sânscrito, da mesma forma que a gente pode dizer que Srila Gurudeva traduziu para o Bengali, para o Hindi, mas na verdade a língua que eles usam para escrever, o idioma que eles usam para escrever chama-se Samadhi Bhasha, o idioma do êxtase, do Samadhi. Porque eles vão escrevendo esses textos sagrados e ao mesmo tempo em que eles estão escrevendo, eles estão vivenciando o conteúdo esotérico, transcendente, místico destes mesmos textos. Então é isso aqui que Jaimini Rishi está indicando. E ele está indicando também, assim, por essa peculiaridade de Srila Sanatana Goswami, ele está revelando pela primeira vez o tema deste canto, que é Shri Goloka. Por isso, agora você também deve ouvir as glórias desta Goloka Vrindavana. Porque Srila Sanatana Goswami vai nos contar uma história extensíssima, dentro da qual há histórias extensíssimas também, com diálogos elaboradíssimos, e o tempo todo ele está nos trazendo ou nos conduzindo levemente, cuidadosamente, até que a gente possa alcançar Shri Goloka Vrindavana, na companhia de Shri Gopakumara. Então essa é a ideia. Isto é Gaudiya Vaishnava Grantha. É nosso Ishtadeva. Né? Na Índia, vocês podem encontrar muitos Grantha Mandiras. Vocês vão entrar num templo, às vezes pequenininho, singelo, mas no altar você vai ver essa deidade lindíssima, Srimad Bhagavatam, Shri Brihad Bhagavatam Hita, Shri Brahma Samhita, Srimad Bhagavad Gita, né? Nossas deidades adoráveis. Né? Então ele continua descrevendo aqui, Shri Krishna Karuna Sara Patra Nirdhara Tatkat, Shri Krishna Karuna Sara Patra Nirdhara Satkatam Shuta Bhut Paramananda Purnata Pitamahi. Pitamahi é a vovó, Pitamaha é o vovó e Pitamahi é a vovó paterna. Pitamahi. Quando sua avó, ele continua falando, Jaimini Rishi está falando com Janamejaya, certo? Então quando sua vovó Shri Uttara Devi ouviu aquela excelente história sobre a busca para se apurar os receptáculos mais elevados da essência da misericórdia de Shri Krishna, olha só que complexo, ela experimentou o prazer supremo. Então o que ela estava fazendo? Olha o que ele diz aqui. Ela, o tio Taradevi, ela estava ouvindo aquela história contada pelo seu próprio filho Shri Parikshit Maharaj. E essa história era sobre a busca para apurar os receptáculos mais elevados da essência da misericórdia de Shri Krishna. Então aqui ele já está insinuando discretamente esta personalidade divina chamada Shri Gopakumara. Esta é a busca de Shri Gopakumara, como também é a busca daquele que se torna discípulo de Shri Gopakumara, o nosso Brahmana de Pragjotishapura, que Gopakumara chama de Mathura Brahmana, o Brahmana de Mathura. Então ela está ouvindo essa história de Gopakumara e também a história do Brahmana de Pragjotishapura antes de encontrar aquele que se tornaria seu Shiksha Gurudeva. E ela está experimentando, o que ela está esperando aqui, olha só, Parama Ananda. A gente pode pensar assim, essa história aconteceu no planeta Terra há mais ou menos 5.000 anos, né?
Parishit Maharaj, mais ou menos 5.000 anos, começo de Kali Yuga, fim de Kali Yuga, naquele interlúdio entre Dwapara Yuga e Kali Yuga, né? A gente pode pensar assim, aconteceu no planeta Terra, mas na verdade, o Taradevi, Parishit Maharaj, eles estão completamente mergulhados nesse Paramananda, né? Nessa bem-aventurança suprema que só pode ser experimentada quando você está com a sua consciência como se diz? Absorta, como se diz no interior, absorta em Braj, né? Se você não está com sua consciência absorta em Braj, nos Ragatmika Bhaktas, Nanda Maharaj, Yashoda Maria, Gopi, Shrimati Radhika, né? Braja Ramani, né? Se você não está com sua consciência absorta na lila desses grandes parikaras de Radha Krishna, de Gauranga Mahaprabhu, então, assim, como é que você vai conseguir ouvir Harikatha? Porque, assim, pelo menos falando por mim, o que eu estou falando aqui é só uma papagaice na tentativa de um dia, em alguma vida, daqui a milhares e milhares de vidas, poder ter a oportunidade de pelo menos entender o que está acontecendo com Srimati Uttaradevi e Parishit Maharaj. Algo muito elevado, mas a meta a ser alcançada, né? A meta a ser alcançada através do Seva, Guru Seva, Vaishnava Seva, Grantha Seva. Através deste Seva, eventualmente experimentar Parama Ananda. E aí, Jaimini Rishi, ele fala nos versos seguintes, ele vai revelar mais um pouquinho sobre o tema transcendente desta obra monumental. Ele fala assim: Shri Uttaradevi havia ouvido que a devoção incomum e indescritível das gopis pelos pés de lótus de Shri Gopinath, o Senhor que é o amado delas, produz um fruto distintamente especial. Então olha o que ela ouvira, Uttaradevi. Ela ouvira que a devoção incomum e indescritível, Bhakti Visheshasya, Tadrik Bhakti Visheshasya, ou seja, esta espécie de devoção singular. Então ela ouvira isso, né? Que essa devoção que as gopis, as companheiras eternas, as amiguinhas de Shrimati Radhika e Krishna. Peraí que o Maharaj está ligando aqui, peraí. Jai Maharaj Dandavat Pranams. I'm right in the middle of a Shri Brihad Bhagavatamrita meeting with devotees. Okay? If you could ring me back in about 20 minutes, possible? Maharaj? Okay. Haribol Maharaj? Maharaj? Radhe Radhe. Ok. Ok, tá todo mundo ainda aí? O Maharaj ligou, mas ele tem um problema de sinal lá onde ele tá. Shripad Asha Maharaj. Mano, de repente ele volta a ligar, mas não tem problema. Asha Maharaj, Shripad Bhaktivedanta Asha Maharaj. A hora que ele quiser ligar, ele é sempre bem-vindo. Ele é bem-vindo sempre aqui no Brasil. A gente tem que fazer um plano para raptá-lo de volta ao Brasil para ele dar o seu doce Harikatha, né? Mas aí, aqui Jaimini Rishi está revelando que Uttaradevi havia ouvido como a devoção incomum e indescritível
das gopis pelos pés de lótus de Shri Gopikanta, Gopikanta, que é Krishna, o amado das gopis, que essa devoção ela produz um fruto distintamente especial. Phala Vishesham. Vishesham quer dizer especial, e Phala é o fruto. E qual é esse fruto? Uma morada de desfrute superior ainda a Vaikunta. Olha só. Sthanam, Bhoga Sthanam. Por elas terem essa devoção, o fruto que elas conseguem, que elas colhem dessa árvore lindíssima, frondosíssima da devoção imaculada delas, esse fruto é uma morada de prazer, de desfrute, superior inclusive a Vaikunta. Embora o Taradevi tentasse analisar esta situação especial das gopis com sua inteligência, ela não conseguia apurar, ela não conseguia confirmar o motivo pelo qual esta morada é a melhor de todas. E por isto ela indagou a respeito de seu filho Shri Parikshit. Então aqui Jaimini Rishi está explicando com mais clareza ainda os motivos de Uttara Devi. Por que Uttara Devi acaba tendo essa conversa maravilhosa com seu filho? Né? Ela havia ouvido como que as gopis têm essa devoção, né? Anyabilashita Shunyam Gyana Karmadya Navitam Anukulena Krishna no Sevanam. Anukulena Krishna no Shilanam Bhaktirutama. Não é isso? Então ela tinha ouvido sobre este nível de Bhakti que pulsa no coração, no corpo, em tudo das gopis, das vaqueirinhas de Braj, especialmente de Srimati Radhika, especialmente das Manjaris, das Astasakhi, das 8 amiguinhas principais de Srimati Radhika. Ela tinha ouvido isto, que elas, por terem essa devoção de tal grandeza, elas alcançam uma morada de prazer superior, inclusive ao Vaikunta. Mas ela ficou pensando naquilo, ela ficou matutando, mas como é que é isso que elas alcançam uma morada superior, uma morada de prazer, uma Bhogasthana superior a Vaikunta? E aí, como ela não pudesse apurar aquilo tudo, aí o que ela fez? Ela se aproximou de seu filho, que no caso é seu Gurudeva, neste caso, assim como Devahuti, se aproxima de Kapila Muni. Oh, meu querido filho, o seu pai me abandonou. Não é? Vocês conhecem a história de Devahuti, né? Ela chega para o seu filho, ela que é a esposa de Kashyapa Muni, e que, por sua vez, Kashyapa Muni a abandona, vamos dizer assim, prematuramente, e ela fica muito, assim, fica muito sofrida, né? Ela fica sentindo falta. Kashyapa Muni, né? Um ser humano, assim, um rishi, né? Um sábio tão elevado, assim, tão, um grande yogi místico, que de repente desaparece. Então ela fica sentindo aquela dor da saudade. Oh, meu filho, por favor, olha só o que está acontecendo comigo. Seu pai me abandonou, adentrou a floresta, essa floresta cheia de animais selvagens, e ele fica lá no meio sentado sobre uma pele de veado, coloca um pouco de grama kuxa em volta e fica profundamente absorto em meditação. Ele já não quer mais saber de mim, não quer saber de você, não quer saber de nada, além de dhyana, de fazer essa meditação. E eu aqui, meu filho, Devahuti falando, né? Eu me sinto assim completamente desamparada, desprotegida. E eu me refugio em você porque você pode, eu tenho certeza que você pode me tirar
desta confusão em que minha mente está atolada agora. Por favor, esclareça. O que eu devo fazer agora? E o que eu não devo fazer? Devahuti, né? Uma princesa lindíssima, muitíssimo prendada, né? Como se diz, ou se dizia. Hoje em dia, se você fala que uma moça é prendada, ela pode te dar um tapa na cara, né? Mas é Devahuti, profundamente prendada, né? A esposa que todo homem gostaria de ter, lindíssima, mas de repente Kashyapa Muni se vai. E nesta condição, ela se rende aos pés do seu próprio filho, que também se torna seu Gurudeva, Kapila Muni, uma manifestação de Bhagavan, né? Avatar, Vishnu Avatar, né? E aí Kapila Muni começa a compartilhar com ela Sankhya Yoga, né? Mas Parikshit Maharaj, ele vai compartilhar com a mãe Shuddha Bhakti Yoga. Na verdade, ele vai compartilhar com a mãe Braja Prema, né? Porque a partir dessa indagação que ela faz ao filho, tanto como Jaimini Rishi fica estimulado a recontar todo este acontecido mágico, verdadeiramente mágico, né? Da mesma forma, Parikshit Maharaj fica profundamente inspirado a recontar para a mãe aquela história que ele ouvira do seu Gurudeva Srila Shukadeva Goswami Pad. E aqui, então, Shri Uttara Devi, ela nos próximos versos, aqui nós estamos ainda no primeiro capítulo, ela vai fazer uma descrição lindíssima. Primeiro, ela vai descrever os sistemas planetários, ela vai dar uma aula de cosmologia védica para a gente. Isso para ela fazer a pergunta, né? A pergunta dela, primeiro, tem um interlúdio, um prefácio, em que ela vai falar sobre todos os sistemas planetários. Como uma grande autoridade védica que ela é, né? Ela é uma grande sadhina, uma rainha. Você tem Raja Rishi e Rajani Rishi, né? Ela é uma sadhina, uma Rajani, Maharani, é uma grande rainha. E aí ela vai, além dela descrever os sistemas planetários, ela também descreve os moradores de cada um desses sistemas planetários em detalhe. Descreve o caráter deles, o anseio deles, a meta que eles alcançam. É impressionante o que ela descreve, e ela continua descrevendo até que ela começa a falar especificamente das personalidades santas que vivem neste mundo material, aparentemente, que são os Bhaktas, Santa Mahatmas, os Santa Mahatmas, os grandes Vaishnavas, os grandes devotos. E aí ela vai descrever as diferentes categorias de Bhaktas, os Sakama Bhaktas, começando pelos Sakama Bhaktas. Depois ela vai falar dos Niskama Bhaktas. Primeiro ela vai falar daquele Bhakta que está no nível, vamos dizer assim, menos significativo, poderíamos dizer, da experiência de Bhakti, que é o Sakama Bhakta. Ele está praticando Bhakti, mas ele tem Sakama, ele cultiva certos desejos que impedem o fluxo de Bhakti no coração dele. Desejos ligados ao mundo material. Então ele se chama Sakama Bhakta, mas também é um grande devoto. Também já
já é uma grande conquista, né? Você ser um Sakama Bhakta, né? Mas depois você tem um Nishkama Bhakta. Ela vai descrevendo assim, Nishkama Bhakta. Até que ela descreve em mais detalhes os 5 tipos de Bhaktas, né? Entre os Nishkama Bhaktas, ela categoriza os 5 tipos de Bhaktas. Então, vejam bem o poder de Jnana, de Divya Jnana, deste Sri Brihad Bhagavatamrita, porque é neste discurso de Shri Uttaradevi, ao formular a pergunta mágica que ela faz para o seu filho, é nesse discurso que ela revela o que vem a ser Jnana ou Jnani Bhakta, Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prematura Bhakta, Prema para Bhakta e Prematura Bhakta. Então ela vai descrevendo assim os níveis de devotos, até e depois ela vai falar também do que os devotos que alcançam a morada suprema chamada Vaikunta, o mundo espiritual, que benefícios esses devotos alcançam, Salokya, Sarupya, Samipya, Shasti, né? Então ela explica também tudo isso. E depois ela finalmente ela vai falar do centro, do núcleo de toda a existência. Ela começa falando dos sistemas planetários neste universo, depois ela fala daqueles devotos que alcançam o Vaikunta, o mundo espiritual, e depois ela fala, atenção, ela fala aqui o seguinte, ela fala assim, lá em Vaikunta, o Bhava, o sentimento transcendental de cada devoto, ou a raça, o relacionamento transcendental de cada devoto, alcança o seu limite máximo e faz com que este devoto experimente o zênite da felicidade. Forte, né? Mas ela diz em seguida, contudo, qual é o destino dos extraordinários devotos Rasika de Rasa Bihari Shri Krishna, que são peritos, que são exímios saboreadores dos intercâmbios amorosos transcendentais, exímios saboreadores dos intercâmbios amorosos transcendentais. Então aqui ela está falando, ela está começando a pergunta dela, e aí ela vai estender essa pergunta, porque pelo que ela estava elucubrando, vamos dizer assim, com a sua inteligência, ela, sabendo que Vaikunta chama-se Shantadham, né, a morada da neutralidade e da equanimidade, ela ficava, por um lado, percebendo que aqueles companheiros eternos de Krishna em Goloka, que é o núcleo de toda a existência, especialmente as gopis, especialmente Shrimati Radhika, devotam um sentimento especial, singular, como ela mesma diz, né? Ou não me lembro agora se é ela ou se é Shri Jaimini Rishi, mas enfim. Então ela percebe que, por um lado, eles têm essa experiência extraordinária, mesmo em considerando a atmosfera transcendente, o espaço ilimitado da transcendência. Mas ao mesmo tempo ela fica considerando que Vaikunta, que também inclui esse centro supremo que se chama Goloka Vrindavana, é o reino da igualdade. Então ela faz essa pergunta assim, se estes devotos, se referindo aos devotos de Braj, como outros devotos em geral, obtêm um lugar especial no mesmo Vaikunta, os nossos corações não ficarão satisfeitos. Ai de mim, não posso tolerar a ideia de que Nanda e os outros vaqueiros e Yashoda, que são
Nanda e Yashoda, os pais de Krishna, e as vaqueiras teriam o mesmo destino que os devotos comuns? Olha só, que importante. Assim como os rios vão descendo leito abaixo e se fundem no oceano, da mesma forma, incontáveis e variadas glórias, estendidas até o limite máximo da excelência, culminam nos divinos Gopas e Gopis, né? Mahima, as glórias dos Gopas, dos vaqueiros de Vrindavan e das Gopis. Aqui ela usa um monte de adjetivo e superlativo e assim por diante para exponenciar essas glórias que são insuperáveis, né? Aí ela continua dizendo: para Shri Nanda, Yashoda e os outros Brijabasis, os moradores de Braj, Vrindavana, é preciso com certeza haver uma morada em muito superior a Vaikunta. Esse lugar com certeza existe. Por isso, por favor, me revele aquela morada e me poupe deste oceano de pesar. Então, Uttara Devi, ela está, depois de ter ouvido aquele Harikatha e não conseguindo apurar a excelência, ou vamos dizer assim, não conseguindo alcançar a grandeza da variedade do mundo transcendente, vamos colocar dessa maneira, ela faz toda essa apresentação para fazer essa pergunta e depois ela revela, ela pede para Parikshit Maharaj revelar Goloka Vrindavana para ela. Olha só. Imagina a sua mãe, com todo respeito à sua mamãe, chegar para você e falar assim: filho, filha, vocês são devotos de Krishna, por favor me revelem a terra de Krishna. Olha o que ela está fazendo com Parikshit Maharaj, né? Ela não está falando assim, não está dizendo para ele assim: Parikshit Maharaj, você é meu filho, vou fazer aniversário, vou fazer 99 anos amanhã, que presente você vai me dar? Um sari de seda? Não. Uttara Devi, não. Uttara Devi, ela só quer um presente. Ela quer que esse pesar que ela sente por pensar, apenas por pensar, que esses Brijabasis talvez tivessem o mesmo destino que os outros devotos, Sakama Bhakta, Gyani Bhakta, né? Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prema Para Bhakta, Prematura Bhakta, ela fica completamente agoniada, né? Então aqui estou fazendo um resumo desse Néctar Supremo. Os comentários aqui de Gurudeva e Srila Sanatana Goswami são de chorar. E aí, Jaimini Rishi. Então, por enquanto, estamos nessa passagem em que Jaimini Rishi, tendo sido acionado pelo pedido humilde de seu discípulo Janamejaya Maharaj, ele começa a revelar para este discípulo como a avó dele é grandiosa. E aqui ele fala assim, o mesmo Jaimini Rishi: Maturevan Maharamya Prashnena Nandita Sutaha Tanatva Sashuro Manchan Arebe Pratibashitum. Ele está dizendo aqui, o rei Parikshit, deleitado pela pergunta tão linda e prazerosa e prazenteira de sua mãe Uttara Devi, primeiro prestou reverências ao seu Senhor adorável e depois se preparou para responder. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shavakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então daqui a pouco nós vamos ver como Parikshit Maharaj primeiro glorifica sua deidade adorável, seu Gurudeva, para depois começar a responder a pergunta da mãe. E aqui, Jaimini Rishi revela que os pelos do corpo do rei Parikshit estavam eriçados e seus olhos estavam cheios de lágrimas.
como os olhos de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sempre, todo dia, antes de dormir, depois de acordar, tomando prachada, cantando japa, dando harikatha, dançando no kirtan, cozinhando para as deidades, conversando com os discípulos, conversando com os visitantes, sentado num avião, viajando de um continente para outro, os olhos sempre, como está escrito aqui, Sa-ashru, Sa-ashru, só essa palavra, Sa-ashru, com os olhinhos, Parishma Maharaj, com seus olhos marejados de lágrimas. Nunca sei se é mareados ou marejados, mas me perdoem. Como se houvesse um laguinho nos olhos e que de repente uma lágrima desce pelo rosto. Né? Então isso é Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que por misericórdia inconcebível, imotivada, a própria personificação condensada de Nityananda Prabhu, ele segurava o seu êxtase para que os discípulos não ficassem confusos. Né? Muito forte. Muito forte. Guru Vaishnava. Acharya Lila, né? Fazendo a sua lila, seu passatempo, como um grande mestre. Então, da mesma forma aqui, Parikshit Maharaj, com seus olhos rasos de água, com os olhos rasos d'água, só na língua portuguesa, né? Uma língua bonita, assim, com todo respeito. Na verdade, isso é um apego mundano da minha parte, mas o que eu posso fazer, né? Os olhos rasos d'água. Claro que em sânscrito, que é 300 zilhões infinitamente vezes mais lindo do que o português, aqui, Jamil está falando, Maturevam Maharamya Prashnena Nandita Sutaha Tam Natva Sashuromanchan Arebe Pratibhashitum. Essa poesia suprema. E aí, ele diz assim, Parikshit Maharaj, ele começa, né? Ele ouve a mãe, respeitosamente, e ele fala assim, Shri Krishna Jivite Matas Tadiya Virahasahe Taveva Yogyaha Prashnoyam Nakrito Yascha Kashchana. Fala algo lindo para sua mãe. Ó Mataji, ele fala, ó mãe, mareado, obrigado, mareado, marejado, não sei, os olhos mareados. Ó mãe, Shri Krishna é a sua própria vida e alma. Está falando agora, antes de começar a responder a mãe, ele glorifica a mãe, dizendo, Shri Krishna vertendo água, amarejado, mareado, mareado é um enjoo que você tem no mar, tá certo. Agora eu peguei mareado, porque tem a ver com mar, mareado, e marejado ele não estava enjoado, com certeza não estava enjoado. Parikshit Maharaj, coitado, imagina dizer que ele estava enjoado, né? Então, ele fala para a mãe, ó mãe, Shri Krishna é a sua própria vida e alma, e a senhora não consegue tolerar a saudade que sente dele. Deste modo, só a senhora é qualificada para fazer esta pergunta. Só a senhora tem competência para fazer esta pergunta. Ninguém jamais havia feito esta pergunta antes. Olha que forte, hein? Olha que revelação. Parikshit Maharaj. Ele fez todas as perguntas para Shukadeva Goswami, mas ele jamais havia feito aquela pergunta que a mãe dele acaba de fazer para ele. E por isso, só para fechar por hoje, esse resumo que eu confesso para vocês que toda vez que eu participo desses resumos com vocês, eu vejo assim como que Sanatana Goswami é o mago dos magos transcendentais. Porque à medida que você lê uma e outra vez, repetidas vezes,
à medida que você vai lendo, isso todo Granta, Bhagavad Gita, todos os textos sagrados do nosso querido Gurudeva, em cada frase, em cada parágrafo, pipoca algo que você não tinha reparado antes, né? E você vai ler isso, você vai fazer essa leitura infinitas vezes, infinitas vidas, mas sempre alguma coisa vai pipocar e você vai, opa, olha só, eu já tinha lido esse livro antes 10 vezes, 3 vezes, uma vez e nem tinha reparado, né? Isto é Yogashvarya. Yogashvarya Prasakta, não? Por que eu estou falando esse verso? Não sei. Esse é o poder místico, o poder. Isso é yoga mística. O único verdadeiro yoga místico. Né? Shiv Bhagavan. E mais poderoso que esse yoga místico é o seu devoto, como Parikshit Maharaj. Porque ele controla o coração de Mahayogeshwara. Né? Então aqui, só para fechar por hoje, Gurudeva e Srila Sanatana Goswami revelam como que Shri Uttara Devi é reconhecida como a Vaishnavi mais importante entre todas as Vaishnavis. Nesse verso aqui do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, isso é revelado por Sutta Goswami. Originalmente quem fala sobre as glórias de Shri Uttara Devi, né? Neste contexto é Shri Sutta Goswami. Primeiro canto, 10º capítulo, versos 9 e 10. Ele fala: Subhadra Draupadi Kunti Virata Tanayatata Gandhari Dhritarashtrascha Yuyutsur Gotamoyamo Vikodarascha Dhomischa Striyo Matsya Sutadayaha Nasehire Vimuryanto Viraham Shanga Dhamvanaha. Aqui, Sutta Goswami está falando de grandes Vaishnavas primeiro, e depois de grandes Vaishnavis que não conseguiram tolerar a saudade de Shri Krishna após a sua partida deste mundo material. E por isso todos eles desmaiaram. Né? Todos eles desmaiaram. Só de ouvir, Krishna acaba de partir, imagina. Krishna esteve 120 e poucos anos neste mundo material. E agora, de repente, ele acaba de partir. Imagina o que Draupadi não sentiu. Então, quais são as devotas citadas? Subhadra, a irmã de Krishna. Draupadi, a esposa dos 5 Pandavas. Também tem um relacionamento com Krishna, não é? Draupadi, porque se ela é esposa dos 5 Pandavas, ela seria o que? Prima? Porque eles são primos irmãos, né? Então ela pode ser tida como prima de Krishna. Kunti Devi, ela é irmã de... Porque ela é tia de Krishna, ela é irmã de quem, gente? Ajudem. Não me lembro se ela é irmã de Vasudeva ou de Devaki. Acho que ela é irmã de Vasudeva, né? Quem pode pesquisar rapidinho? Kunti Devi, a filha de Maharaj Virata chamada Uttara. Aqui é mencionado o nome dessa grande Mataji, que é filha de Maharaj Virata, e depois Gandhari, a esposa de Dhritarashtra Maharaj, e depois Matsya Kanya, que é a filha do rei da província de Matsya. Então qual é o segredo desse verso? É que Uttara, ela é chamada de aqui ó, primeiro Vrikodaras Chadomyas Cha Striyo Matsya Sutadaya. Primeiro ela é chamada de, agora eu estou confuso quanto ao meu dever aqui, peraí, perdão, Subhadra Draupadi Kunti Virata Tanaya. Primeiro ela é chamada de filha de Virata, Maharaj Virata, e depois onde está novamente Matsya Sutadaya, Striyo Matsya Sutadaya. Ela também é chamada de a filha do rei da província de Matsya, que é o mesmo rei Virata. Então
diferentemente dos outros Vaishnavas e Vaishnavis, ela é mencionada 2 vezes. E Srila Sanatana Goswami Pad e o nosso querido Gurudeva indicam que desta maneira Sutta Goswami, ele não está sendo, como se diz, redundante, ele está glorificando Shri Uttara Devi, repetindo o nome dela, porque ele é uma alma ele é uma alma autorrealizada. E como Krishna diz na Gita, ele é uma alma infalível. Por ele ser uma alma infalível, se ele repete 2 vezes o nome da mesma pessoa nesses 2 versos, ele tem um motivo transcendente. Ele na verdade está glorificando Shri Uttara Devi, né? E nós também devemos glorificar todo dia. Em algum momento do dia nós devemos pensar nesta grande Vaishnavi. Devemos pensar em Kunti Devi também, Draupadi Devi, Subhadra Devi, com certeza, né? Gandhari, a mãe dos Kauravas, dos 100 Kauravas, né? Pensar nessas grandes Vaishnavis. Da mesma forma que no mundo contemporâneo nós podemos pensar em Shamarani Didi, Uma Didi, essas grandes Vaishnavis, né? Ou pouco mais atrás na história, como nós estávamos vendo ontem, não é? Janavadevi e Vasudadevi, as 2 esposas de Nityananda Prabhu, né? Ganga Mata Goswamini, Narayani Devi, a mãe de Vrindavan Das Thakur, Malini Devi, a esposa de Shivas Pandit, né? Devemos nos lembrar dessas Vaishnavis, porque elas têm a chave do segredo, né? Elas podem, se nós nos lembramos delas, elas podem nos entregar a chave do segredo, né? Do caminho de Bhakti. Então assim, somos muito afortunados por estarmos, primeiro por termos recebido das mãos de lótus da caneta transcendental de Srila Gurudeva, né? A canetinha dele é completamente transcendental. Ele com a sua mãozinha de lótus escreveu, traduziu assim carinhosamente esse texto para o Hindi, e depois os devotos de língua inglesa carinhosamente traduziram do Hindi, fizeram tudo bonitinho. Alguns devotos fizeram ilustrações assim por diante, né? Tudo com muita devoção. Então nós somos muito afortunados de poder ter acesso a esta granta maravilhosa, né? Muitíssimo afortunados. Não há como mensurar esta fortuna. Então, tendo dito isto, eu agradeço a vocês, assim, vocês ficaram muito quietinhos hoje. Eu estava justamente antes de começar o nosso encontro, estava pensando assim, que a gente vai procurar meios para vocês não ficarem quietinhos, para vocês se manifestarem, para a gente, inclusive aqui no Ustream, existe uma opção de a gente fazer videoconferência, que está bem ali, ó. Text and Videos. Deixa eu ver aqui. Onde está o Easily Play Archived Video from Your Past Ustream Broadcast. Mas não é isso que a gente quer. Temos aqui a possibilidade. Temos aqui Audience Tools. Deixa eu ver aqui. Podemos convidar espectadores. Convide um ou mais espectadores para participar da sua apresentação ao vivo usando sua própria webcam e microfone. Você pode escolher quem participe do seu show e ter pleno controle do áudio e do vídeo e das características de tamanho da transmissão do seu convidado. Olha só. Então, podemos pensar nisso aqui com carinho para que vocês participem, façam perguntas, né? Enriqueçam
o encontro do Hridaya Mandir, que no final das contas é o templo do seu coração, né? Hridaya Mandir. Como hoje a gente cantou essa canção, né? Que é o hino do Hridaya, um dos hinos do Hridaya Mandir, que é Mama Mana Mandire Sanishindi, esqueci uma palavra, Krishna Murari, Shri Krishna Murari, né? Então, assim, obrigado pela paciência de sempre. Desculpe qualquer ofensa, qualquer impropriedade. Se eu cometi algum erro, como o Gurudeva ensinou a todos os seus discípulos, ele ensinou que a gente deve dizer assim: se eu cometi algum erro de Siddhanta, se eu falei alguma coisa que seja especulação, que não seja de acordo com o que você ouviu do seu Gurudeva, por favor me perdoe. E se você aproveitou alguma coisa que eu repeti para você do Shastra, das palavras de Lótus de Gurudeva, toda a glória vai para ele com certeza. Ok? Então vamos fechar, como sempre, cantando Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Satchidananda, Jaya Gaura Hari. Jai Satchidananda Gaura Hari ki Jai, Nityananda Prabhu ki Jai, Giriraj Maharaj ki Jai, Patitapam Shri Gurudev ki Jai, Patitapam Shri Prabhupada ki Jai, Shila Bhakti Pragna Kesha Goswami Maharaj Param Gurudev ki Jai, Nitai Gopremanandi Panchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Devacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Radhe Radhe, Jai Shri Radhe Shyam.